Então, olhar os 100 anos de solidão como o retrato de uma América Latina, eu acho bem plausível. Também fazendo um exercício que somos brasileiros e somos latino-americanos. Acho que, às vezes, nós nos esquecemos um pouco que somos... Parte disso. Exatamente. Oi pessoal, começa agora mais um Quem Somos Nós, o programa para quem tem prazer em conhecer. Se você tiver interesse em ouvir todas as séries de conversa que a gente já fez nos últimos 3 anos, com temas completamente diferentes, mas sempre focado na natureza humana, acesse no Território Eldorado, Casa do Saber ou no site direto do Quem Somos Nós. Você pode ainda baixar no podcast e aí ouvir quando quiser. Já as séries mais recentes, você pode assistir também pelo YouTube. Hoje nós vamos continuar a série sobre grandes textos do Ocidente. O assunto hoje é a literatura fantástica e o seu representante máximo, 100 anos de solidão, do Gabriel Garcia Marques. Aqui com a gente, a professora de literatura hispano-americana da Unifesp, Joana Rodrigues. Quem é você? Bom, eu sou uma cidadã do mundo, meu nome é Joana Rodrigues, eu sou professora da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Lá eu dou aula de literatura latino-americana e espanhola. E antes disso, ou paralelamente, tive uma carreira como jornalista. Eu fui, sobretudo, uma jornalista do mundo impresso. Esse mundo que está um pouco... Acabando. Não está mais no gerúndio, ele está no pretérito perfeito. E estou aqui, nesta cidade onde eu nasci, e neste país também onde eu nasci. Com algumas dúvidas, sempre que faz parte de um colar que eu levo comigo. Como você foi cair na literatura, ou no estudo de literatura? Quer dizer, qual foi o teu interesse a partir daí? Esse interesse, a gênese desse interesse vem do ramo familiar e boa parte da minha infância eu passei com os meus avós. Eu sou neta de espanhóis dos 4 costados, portanto, da parte materna e paterna. A convivência com os avós maternos me fez, de uma maneira prazerosa e, ao mesmo tempo, sobrevivência, que eu aprendesse a língua deles. Eles eram de Andaluzia, né? Eram primos e se casaram numa dessas levas de imigração da Espanha para o Brasil. Se instalaram no interior de São Paulo e depois na capital paulista. Essa sobrevivência da língua era para saber, então, o que de não permitido circulava entre as informações da família. Então, o jeito ou a solução era aprender o idioma. Esse idioma para o qual eu me dedico muito e sou apaixonada, que é a língua espanhola, teve uma trajetória depois de estudos, desde os mais informais até os mais acadêmicos. Isso, né, fazendo uma trajetória muito objetiva, que não é tão assim, veio do quintal da minha casa e passou pela Universidade de Salamanca, por exemplo, até terminar na Universidade de São Paulo, onde eu me doutorei em literatura. Paralelamente a isso, eu sempre tive a minha carreira de jornalista. Então, eu comecei como revisora, eu sou de uma outra geração, depois eu passei a redação e depois eu fui repórter, aí eu fui editora. A reportagem... De cultura. De cultura e de esportes, basicamente, né? Eu tive uma trajetória bem misturada, bem mesclada. Então, eu tive de notícias populares, passando por o Jornal da Tarde, por exemplo, né? Ótimo, então, divertida. Foi muito, muito gratificante, foi muito diversificada e as escolhas foram muito próprias e sempre tive o maior prazer em trabalhar como repórter. Fui uma boa editora, acho que sim, mas o que me moveu sempre é a reportagem, me move até hoje.
Chegou um momento que esse jornalismo já não estava nem no gerúndio, ele já tinha definitivamente acabado nos idos de 2002, e eu decidi que para aquele jornalismo que estava ali, né, eu não me interessava mais. Eu já vinha fazendo o curso de letras na Universidade de São Paulo, já estava no metade do mestrado, quando eu digo, então, agora eu vou para o doutorado. A carreira acadêmica é uma carreira fascinante, mas ela necessita de dedicação. Muito tempo e muita concentração, que você tem que fazer uma opção na vida. Entre o trabalho, o estudo, as condições de temperatura e pressão, não é? E, nesse sentido, eu optei por um doutorado já no meu limite de idade. A vida acadêmica ela é ingrata, a vida acadêmica ela te dá uns parâmetros de idade para o que você quer. Concurso público, universidade pública. Por que eu queria universidade pública? Porque é lá que eu me formei, numa das minhas formações. Eu sou jornalista e letras, né? Em letras eu me formei na pública. Então, eu queria devolver para parte da população o que a própria universidade pública me deu. E isso estava muito claro, só que tem um limite de idade. Se você chega a um limite, dali para frente você não faz concurso mais. Então, esse doutorado tardio me trouxe também essa pressão. Bom, o doutorado está aí, foi um doutorado entre crítica literária. Eu trabalhei no doutorado diferentemente do que eu trabalhei no mestrado. No mestrado, eu trabalhei com o Gabriel Garcia Marques e a faceta jornalística dele, as crônicas. Ele foi um grande jornalista. Também para a Universidade de São Paulo, um pouco novidadeiro esse assunto. Jornalismo e literatura dentro do departamento de letras. Pois muito bem, esse encanto já, então, com os originais do Gabriel Garcia Marques, eles continuam entre o Brasil e a América Latina, portanto, o idioma me acompanha, para que eu faça, então, o doutorado. O doutorado eu trabalhei com Antônio Cândido, quando Antônio Cândido foi crítico de jornal, no Diário de São Paulo e extinta Folha da Manhã, nos idos de 43, um jovem crítico, formoso, que vale a leitura. E fiz um outro trabalho para cotejar com um crítico uruguaio chamado Ángel Rama, que trabalhou muito mais em jornalismo do que o Cândido, mas que tem uma consanguinidade literária e militante. Eles foram concomitantemente muito parceiros, muito amigos e muito importantes para a teoria crítica da literatura latino-americana. A partir daí, eu ingresso na universidade pública, então eu realizo esse sonho, essa cidadania militante de devolver ao meu país o que ele me deu. E hoje, 3 anos depois, eu dou aula, então, para esses meninos e meninas jovens que querem, talvez, continuar com a literatura espanhola. Então, é um curso de letras português e espanhol, em que a gente tem a licenciatura e o bacharelado. É fascinante trabalhar com esse outro universo, nós estamos falando de outro Brasil, é um Brasil da periferia, é um Brasil que está numa universidade pública do campus de Guarulhos, localizado no bairro dos Pimentas, em que esse público, esse perfil desse público, esse aluno é um outro perfil. Nós estamos com um Brasil diferente, as salas de aula têm mais alunos negros. Ainda bem. Não é isso? Muito diferente do meu tempo. Ainda bem que é diferente. Então, a gente está com um outro Brasil. Temos problemas desses alunos que vêm das escolas públicas, mas temos muitas soluções e muitos caminhos. É uma universidade que tem no seu corpo docente diverso, mas muito sólido em relação ao conhecimento e como tratar esse conhecimento para esta juventude, que não é uma juventude que passou pela Sorbonne, de forma nenhuma. Ela é brasileira, ela tem sua diversidade, tem suas dificuldades, mas tem as suas características muito próprias. Então, nós, ao mesmo tempo, somos docentes, né? E, ao mesmo tempo, somos estudantes, nesse sentido de entender esse outro país que está aí. Ótimo. É bonito isso. Vamos lá, vamos falar do 100 anos de solidão? Vamos começar um pouquinho, antes da gente falar do livro, um pouquinho sobre o Gabo, né? Sobre o Gabriel Garcia Marques. Colombiano,
não é isso? Nasceu em Barranquilha, não é isso? Ah, não, nessa Aracataca. Barranquilha ele viveu depois. Viveu então bastante. vamos botar esse começo. Vamos lá. Voltar para Aracataca? Vamos. Ele nasce em Aracataca em 27, em 6 de março. Ele é um dos filhos do telegrafista, como ele sempre se referiu ao pai, e essa mãe, apaixonada pelo telegrafista, que os avós não queriam o casamento. A infância dele decorre de uma separação de mãe e pai, de mãe e filho, na verdade, né? O garoto Gabriel não fica com os pais, por uma série de razões familiares, fica com os avós. Os pais mudam de cidade e ele fica lá, não é isso? Perfeitamente. Então, essa... Por quê? Mas é importante, por que eles deixaram o filho? Na verdade, era uma questão familiar, como o pai e a mãe dele, do casal, né? Não, dos avós, né? Não queriam o casamento, porque o telegrafista não tinha lá uma fama nem posses. Ele era um sujeito muito disposto a visitar as vizinhanças com uma frequência, vamos dizer assim, de uma forma metafórica e eufemística. E a mãe do Gabriel, apaixonadíssima por ele, acabou infringindo um pouco esta vontade dos pais. Em represália a isso, não é? Eles ficam com um filho para que o casal se mude e comece a vida de casados. Quem fica, então, é o casal de avós. Nesse mundo dele, do Gabriel pequeno, até os 8, ele é povoado totalmente pela alma e corpo feminino. Então, a quantidade de mulheres que está junto a esta criança é muito grande. Então, em torno de 8, 9 mulheres para um homem, que é o avô. Então, todo esse lado feminino, desse universo feminino e feminista, fica nesta infância com ele. E com esse detalhamento, essa marca deste colombiano de Aracataca, né? Esse ser colombiano da Aracataca. O que é Aracataca? É uma parte desta Colômbia, que é um país que a gente ainda não conhece tão bem, mas que tem as suas especificidades. Especificidade tinha a avó do Gabriel, que tinha esse mundo da não realidade, do não presente, do morto, de conversar com os fantasmas, de crer, de ter fé em essas todas místicas populares, desde essa que a gente conhece no Brasil, por exemplo, que quando está chovendo, né, é preciso, em um determinado momento, era preciso cobrir os espelhos, né, para que, com a bendição de Santa Bárbara, para que não houvesse nenhum dano, nem para a casa, nem para o espelho. Então, esse tipo de crença popular, além de uma insistência de trabalhar com a realidade dos mortos, os mortos passavam a fazer parte do conversa normal. Mas esse mundo feminista mesmo, e feminino de novo falando, por quê? Porque é aquele mundo, né, em que não se cuida só da casa, mas se cuida também de um corpo feminino, que tem hormônios femininos, sentimentos femininos. Então, esse universo todo ficou muito presente na cabeça dele, ele nunca negou isso, e a gente vê muito acirrado isso em Senhores de Solidão. Esse universo muda quando ele se muda, ele sai de Aracataca, uma cidade pobre no interior, ela continua pobre, ela continua no interior. Hoje ela tem uma outra projeção pelo filho nobre. Por causa dele. Exatamente, mas ela continua sendo uma cidade com muitos problemas, né? Saneamento básico, pobreza, distribuição, desigualdade social, muito parecida com o que nós temos, né? Muito América Latina nesse sentido. Então, essa infância da qual ele vai insistentemente recorrer, ora na literatura, ora na trajetória pessoal e ora na trajetória jornalística também, essa infância ela estava povoada, sobretudo, por um avô que contrastava esse universo. O avô era o mais prático, o avô era o que tinha a informação mais racional, o avô era o mais informado, o avô sabia muito de política porque lia muito. E o avô passava para ele um país, Colômbia, daquele momento,
dos 27 até os 35, 1927 até 35. E era uma outra Colômbia, uma Colômbia que vinha de guerras civis, inclusive, numa consequência e numa sequência de guerras. Então, este avô que via no seu grande parceiro, um menino de 7, de 6, de 8 anos, tinha com ele conversas de adulto. Isso o marcou bastante. E essas conversas de adulto eram povoadas desde a informação, né, o que está acontecendo, quantas pessoas morreram nas guerras, quanto está custando o pãozinho, né, ou quanto é o quilo de batata, até as questões de como agir com esse mulherio todo em volta. Então, essa construção dessa infância vai tranquilamente, né, permear toda a vida do Gabriel, a vida literária e a vida dele, né? Depois, quando eles mudam, então deixa da convivência do avô, isso se torna uma maneira um pouco atropelada. Atropelada porque começam a aparecer os problemas sociais e econômicos na família. Por quê? Porque eram 11 e passam a ser 17, 18 filhos. O Gabriel, efetivamente, quando morre, há 2 anos atrás, provavelmente não teve, provavelmente ainda vem algum filho ali que não foi registrado, que é inovador. Está chegando mais dele. Dele. Porque ele era parecido, então, também com... Mas ele era parecido com o pai dele nesse dia, porque ele gostava bastante também de frequentar a vizinhança, não é isso, Gabriel? Sim. Então, nesse sentido, não é? Quando eles mudam para Bogotá, né, era uma outra circunstância. E tem uma marca aos 18 anos, né, o que acontece nesse universo colombiano, especialmente em Bogotá. É um movimento bastante importante quando um líder é assassinado, o Jorge Eliezer Gaitán, e é o bogotaço, né? Nesse momento, a pensão que ele, nessa altura, ele já está morando com um dos irmãos para tentar uma vida acadêmica, universitária, numa escola pública, onde ele frequenta uma universidade pública. E é uma pensão, porque os pais moravam num bairro mais afastado. Era uma vida difícil de coordenar esse pai que não tinha nenhuma posse grande dentro de um emprego entre um telegrafista e alguma coisa como carpinteiro, algum freelancer, vamos dizer assim. Não havia essa condição, então tinha que se trabalhar. Ele foi um dos primeiros que foi para trabalhar para a universidade pública. Nesse momento, quando ele tem 18 anos, a vida dele é muito marcada, né? Essa movimentação política, ele já sabe, ele já tinha, né? Referência do avô. Exatamente, né? Do ser político, né? Partidário ou não, do que é ser político numa Colômbia, naquele momento, muito complicada, com as desigualdades, né, bastante acirradas, e ele já estava imerso, né, nesse mundo humanístico, nesse mundo das letras e, sobretudo, no mundo da leitura. O Gabriel foi um grande leitor. Ele lia absolutamente tudo, de bula de remédio ao livro que caía na mão. Esse livro que caía na mão aconteceu aos 18 anos, quando a pensão onde ele morou com um dos irmãos estava em chamas, pegou fogo. E a máquina de escrever derreteu, era o único presente que o pai tinha dado. Ele sai para a rua, né? E quando ele volta, não tinha muito para onde ir. Nesse ínterim, um amigo diz: olha, tem um livrinho aqui novo, é o único que me sobrou, dá para você ler, para você distrair, porque ele lia muito. As condições de instalação da tal pensão não deveriam ser das melhores. Muito boas, Não. Então, a saída do Gabriel pela leitura vem da infância, mas vem da adolescência, até chegar a esses 18 anos. Ele ganha uma bolsa por recomendação, que é um bom menino que gostava de ler, só voltando um pouquinho para trás, antes dos 18, entre os 12 e os 13, ele ganha uma bolsa no internato, numa cidade chamada Zipaquirá. Zipaquirá fica pertinho onde está a Catedral de Sal, né? Turisticamente divulgada, etc. Ali existe toda uma condição desse internato e ele tem um problema familiar de novo. Os pais não têm dinheiro para ir visitá-lo. A cidade não é perto, né? Bogotá de Zipaquirá não é perto.
não podem visitá-lo. Então ele fica Tem a absolutamente... solidão, é isso que eu ia falar. A gente estava pulando a solidão que ele estava na adolescência, né? Que foi isso. Exato. Ele não tinha quando era na infância. Tinha dos pais da mãe. Isso marcou, acho que profundamente, Sem você não dúvida. conviver com os pais. E depois, mais ainda, porque acho que era um colégio interno, não é isso? Onde ele Exatamente. ficava sozinho. Ficava sozinho, com muitas frustrações, né? Porque ninguém vinha visitá-lo, todos os amigos iam para suas respectivas E ele não podia residências. ir. E casualmente lá é um clima bastante colombiano. De dia é muito quente, à noite é muito frio, né? Então ele fica doente, inclusive ele tem que voltar às pressas para casa para se recuperar de alguns problemas aí entre o pulmão e alguma coisa nesse nível, né? E ele se aferrava mesmo, como é um verbo que a gente usa no espanhol, nas leituras. Então, o que tinha disponível na biblioteca, alguém emprestava, e nesse momento, entre 12 e 13 anos, ele poderia ter sido um leitor mais leve, um leitor até mais bem-humorado, mas para o momento o que havia era a literatura do século XVIII, dos espanhóis, né, com uma grande, vamos dizer, uma grande quantidade de autores espanhóis, poetas. Então, a trajetória da escrita literária dele, jornalística, a sua gênese vem daí. Ele foi um grande leitor de autores do século XVIII, do século de ouro, que são aqueles poetas que é preciso muita dedicação. E para um garoto de 12, 13 anos até aos 15, a não ser a paixão e a solidão, parece que não sobrava muito. Né? Então, ele se dedicava à leitura compulsivamente. Para preencher o vazio. E passa a se encantar com a leitura. Não é? Nisso, então, voltemos para os 18 anos. Ele ganhou o livro. Ele ganha o livro, exatamente, retomamos, e o amigo diz assim, olha, é um livrinho que está aí, vê o que você acha. É a Metamorfose do Kafka. E quando ele lê o primeiro parágrafo, né, que o Gregório Samsa, no dia que ele acorda, ele se transforma num inseto, ele diz, bom, se é isso aí pode, eu estou lendo isso, e ele diz nas entrevistas, ele declarou muito que o mundo dele, né, caiu, abriu outra porta para o mundo. Se aquilo ali é possível, então é isso que eu quero fazer. Aí ele se declara escritor. Nesse momento ele diz, se isso é possível fazer, é isso que eu quero fazer da minha vida. Ou seja, se é possível imaginar, né, que um homem acorda como um inseto, eu posso fazer tudo, não é isso? E aí eu quero fazer isso. Eu quero fazer pela palavra e eu quero fazer pelo texto. Né? Ele poderia, aqui num exercício livre, ele poderia pensar numa representação, música, teatro, né? Numa expressão. Claro. Mas esse apego à palavra dele é muito forte. E depois, quando a gente se debruça ao longo de muitos anos, não é? Nas escritas e na escritura, como a gente diz em espanhol, dele, você confere, né, essa paixão que ele tem pela palavra. Então, nesse momento, a metamorfose muda a vida dele, há uma mudança real. A família diz assim, querido, não dá, você tem que trabalhar. Você estuda e trabalha, perfeito, mas não dá mais, né, para que você seja sustentado. Então, qual é a alternativa dele? Ele havia publicado três contos, na verdade. Contos infanto-juvenis, num jornal de Cartagena. Né? Então, o que ele publica num belo domingo? Assim, vamos lá, vamos insistir. 2 ou 3 meses, nem isso, menos, um mês depois, ele vai ao jornal, nessa proposta, então, de você precisa trabalhar, e diz assim, eu vim aqui e conversa com uma das pessoas que está no jornal. Casualmente era um editor, porque era um jornal pequeno. Eu vim aqui porque eu quero trabalhar aqui. Aí ele se espanta, essa pessoa disse assim, você tem certeza que você quer trabalhar aqui? Mas você faz o quê? Aí eu escrevo. Né? E ele mesmo diz que ele era muito tímido e com a maior cara de pau e, ao mesmo tempo, ousado, mas, sobretudo, confiante na palavra. Confiante numa coisa que ele vai fazer como um dos melhores do mundo, que é saber contar história. Essa confiança ele já tinha.
Então, o editor, na época do jornal, disse, tá bom, é escrever que você quer? Qual é o seu nome? Aí, quando ele diz o nome, casualmente, o editor do jornal lembrou, né? Se lembrou que havia, há 2, 3, 4 domingos atrás, publicado os contos. Ah, então você é o rapazinho que publicou o conto? Então, vamos fazer um teste. Você senta aí e escreve uma nota. A notícia vale a pena, como ele escreve esse texto, é uma nota, né? Então, o dia seguinte, ele volta lá para conversar com o editor. E tinha tanto traço vermelho na nota, tanto risco. Tanta alteração. Que ele disse, será mesmo que é isso que eu quero? E ele insiste nisso porque ele tinha muita certeza que era esse caminho da escrita. E aí ele se torna primeiro um redator, né? Depois um repórter, um pouco mais para frente. No jornalismo ele passa por todas as etapas. Ele foi um excelente titulador. Ele fazia título como ninguém. E foi um excelente tradutor. Ele também pegava o que muitos de nós que passamos pela imprensa pegavam os famosos telex, né? E os cables, como se fala isso em espanhol, e os traduzia para que aquilo virasse uma nota, uma notícia pequena. E essa transformação já do texto, pegando a informação e dando à informação já um sabor e um tom diferente, ele já fazia com as notas pequenas. É curioso ver essa trajetória dele do jornalismo. Paralelamente, ele já publicava alguma coisa como autor? Ele começa a publicar um pouco mais tarde. Então, desses contos até publicar o primeiro livro, leva um pouquinho de tempo, né? Aí ele publica o primeiro livro, que é um livro, até hoje, é um livro que valeria voltar para ler esse livro, né? E fica um pouco engasgado esse livro. Esse livro, eu não posso pegar aqui, pode? Pode pegar o que você quiser. Esse livro, eu não estou lembrando se é 51 ou 52. Né? Esse livro, aqui no Brasil, O Veneno da Madrugada, aqui me diz 61, né? Mas eu acho que é 58. É um pouquinho antes. Ele publica lá o Jarasca, então, e antes de publicar, ele tem um salto aí, né? Entre os contos soltos, que esses contos depois vão ser organizados, e esse que fica numa mistura. O que acontece nesse momento? Ele, com o jornalismo, vai se encontrando nessa linguagem jornalística literária aí, e ele tem alguns problemas com as estruturas da escrita, ou seja, até que chega, ninguém escreve ao coronel. Ninguém escreve ao coronel, precisamente 61 que ele publica. Então, entre 48, 49 até 61, na verdade, tem 2 livros aí, que são pouco conhecidos e tal. E ele está se encontrando ainda. Ele não tem uma linguagem ainda. A linguagem já está mais ou menos azeitada, mas o que a gente nota depois com leituras, a crítica fez isso, os estudiosos, os especialistas fez, ele não tinha uma estrutura de romance ainda, né, muito clara. Então, ele fica um pouco entre um conto. Ele escreve, a crítica, né, considera a novela, por exemplo, Os Funerais de Mamã Grande, como uma novela. Novela no sentido mesmo do gênero literário, quer dizer, um romance mais encurtado. Né? Então, nesse meio tempo, ele se dedica muito mais ao jornalismo do que à literatura. Então, as grandes reportagens, que são pouco divulgadas, são reportagens impressionantemente humanas. Humanas em que sentido? Conta o fato, traz o fato, mas com uma linguagem já literária, não é? Ele traz... Mas não fantástica ainda. Não. Sempre, ele era jornalista, portanto era fato. Era fato. Só que de um jeito doce, né, que ele sempre foi, mas assim, um jeito humano nesse sentido de olhar as pessoas em volta disso e não só contar duramente o fato.
Exato. Então, justamente nesse período que pouco se fala, que vai desembocar o que ele respondeu várias vezes, que o coronel, ninguém escreve ao coronel, para ele era um dos melhores livros dele. É um livro pequeno, não chega a 100 páginas, com uma história extraordinária de um coronel que se aposenta e que fica tentando a vida inteira, até a morte, receber uma aposentadoria. A vida do coronel passa a ter outro tom, né? Em todos os sentidos. Esse coronel tem um problema sério com o filho, também não vou contar tudo, que é instigante a leitura. Nesse livro, né, sob o meu ponto de vista, e venho apoiada em grandes estudiosos e pesquisadores de crítica literária, ele se encontra enquanto estrutura. Então, esse romance tem uma estrutura muito bem resolvida, de personagem, de desenrolar fatos, cenas, de encadeamento, né, de ações, essas vozes todas, e é muito bonito, porque é muito intenso. Então, a grande pergunta de que ninguém escreve ao coronel, que também fica solitário, Então. né, de novo essa palavra-chave que acompanha toda a trajetória dele, esse coronel a gente vai ver muito do coronel e reconhecer do coronel que foi o avô e de quem sabe entre um José Arcádio e um Aureliano, que nós vamos já falar daqui a pouquinho. Então, esses personagens, eles são cíclicos e míticos, né? Eles vão e voltam, curiosamente com alguns traços, com algumas características. Então, nesse momento do coronel não tem ninguém escreve ao coronel, essa capacidade de contar a história, que para mim, volto a dizer, é a grande capacidade dele de saber contar uma história muito bem contada, né? Com cheiro, com sabor, com humor também, né? Ele tem um senso de humor. Com humor, exatamente. Interessante, né? Requintado, é um humor irônico que nem sempre, as pessoas entendem. num primeiro momento, e é assim um folgazão em algumas horas. Então, ele escreve alguns contos entre um livro e outro, e depois ele vem de 61 para 67. Né? A gente está dando um salto aqui. Claro, mas é onde chega no 100 anos de solidão. Os 100 anos de solidão seria muito interessante a gente imaginar por que esse livro traz hoje para a gente tanta pergunta, mas tanta pergunta a partir da primeira. Por que ler um livro que foi publicado em 67 e nós estamos em 2016? Né? A juventude, os jovens leitores, os veteranos leitores poderiam perguntar, mas por que eu tenho que ler? Para quê? Né? Que mistério tem aí? Não tem que ler, mas de qualquer maneira ele já se transformou. Ele é um livro que toca, né? Não existe nenhuma obrigação, né, de ler, mas é um livro que toca nos assuntos mais importantes e mais caros, tanto a nossa parte do mundo, vamos chamar assim, né? América Latina, etc., quanto da natureza humana mais profunda, né? Exato. Então, respondendo um pouco essa inquietação mesmo de leitor, não é uma obrigação, é sobretudo um prazer. O ato de leitura é um prazer, né? Então, é um livro que ganha uma projeção, então ele passa, desde que ele nasce, o livro, desde que é publicado em 67, até hoje, ele toma uma dimensão muito grande. Em muitos idiomas, mais de 56 traduzidos. Já em 2007, 2008, ele estava numa média de 50 milhões de exemplares. Né? Hoje, exatamente, dando um F5 nessa cifra, seria mais. Então, é um livro que, sobretudo, tem leitores, né? Tem popularidade. Então, é um livro clássico. Por que ele é clássico? Só voltando um pouquinho para a sala de aula nesse momento. Tá bom. Né?
Muito pouquinho mesmo. Ele é clássico porque dentro do cânon, né, da literatura, ele é, sobretudo, universal. Então, qualquer momento, qualquer leitor, em qualquer língua, vai poder mergulhar nessa história. E, mergulhando nessa história, retirar aquilo que o leitor quiser. Porém, é uma história que nos permite muitas entradas. Quando a gente se acerca, se aproxima de um texto, a gente tem que optar por uma entrada. Ora pelo título, ora pelo final, ora a sorte eu abro na página X, não é? 100 Anos de Solidão, ele traz tudo isso, mas ele traz um começo, meio e fim. Então, ele traz numa cidade imaginária chamada Macondo, em que existe, a partir um movimento, a partir de um núcleo familiar de um casal. Esse casal se casa por amor, mas com certos temores sociais. E o grande temor eles são primos. O grande temor é que entre os primos, acima do amor e da paixão, tenha alguma consequência. A consequência é que um desses filhos gerados pelo amor, pela paixão, enfim, ele venha com algum defeito de fabricação. Físico ou não, né? No caso até vem alguns, né? Com rabo de porco e tal. Então, esse temor que esse filho que vem de um universo da cultura popular muito forte, né? Essa cultura que vai introjetando que primo com primo não pode casar porque... Vem da genética também. Exatamente. Vem da genética. Claro. Sobretudo, não é? De uma informação científica, de uma informação qualitativa esclarecedora e que se mistura, né, a esse universo. Então, os 100 Anos de Solidão ocorre numa cidade imaginária que o Gabriel cria, chamada Macondo. Em Macondo acontece todo o desenvolvimento. A partir desse núcleo, essa família vai aumentando, ela tem... O casal tem uma série de filhos, né? É uma quantidade grande de filhos, e esses filhos vão tendo seus filhos. Então, se passam aí 6, 7 gerações. Até nessas gerações se vai contando essa história de Macondo, que era um povoado pequeno, ele vai se transformando com uma série, né, de fatores, ora da natureza, ora, fatores íntimos, familiares, fatores sexuais, fatores sociais, fatores religiosos, e que passa a trazer para o leitor o que é o realismo mágico, não é? Então, é com esse tom, é com esse modelo de literatura que ele nos escreve essa grande história. É uma história, sobretudo, com muitos personagens, né? Porque com tem nomes parecidos, né? Que é importante. Acho que a questão sempre é um aureliano, não é isso? Isso. E eles têm características semelhantes. E às vezes antagônicas. Isso, se você não conseguir... Se você não anotar, você não sabe quem ele está falando, né? Por que é que você acha que ele escolheu ficar repetindo os nomes durante 7 gerações? É claro que existe uma tradição de homenagem, etc. Mas ele também sabia o quanto seria difícil a compreensão, já que vai repetindo os nomes, e inclusive traços de personalidade associados aos nomes, não é isso? Isso mesmo. Por que dificultar a vida das pessoas nesse sentido? Já que ele era um jornalista né? Existe em algum momento esse olhar, assim, porque são várias gerações, pessoas com nomes semelhantes, né? Nesse sentido, quer dizer, eu vou expor aqui um pouco o meu ponto de vista. Claro, não é o que interessa. Porque a crítica especializada falou bastante disso e a gente vai encontrar uma infinidade de respostas, né? Há parte da crítica que acredita, que dá crédito a uma necessidade do autor de dar um encaminhamento da Gênesis bíblica entre um Arcádio e um Buendia, né? Entre um e outro. O Aureliano o Aureliano e o José Arcádio. Né? Os dois são Buendia, não é isso?
Todos são bom dia, né? E a partir daí, eles chega um momento que eles são gêmeos e se troca os nomes e depois, na hora dos enterros, se trocam os corpos e os caixões. Então, por que essa insistência da repetição? O meu ponto de vista com a genialidade de manter uma estrutura de um romance, né, que faz o leitor participar ativamente deste mundo de realismo mágico. Esses nomes repetitivos é justamente para manter a gênese. Então, eu repetindo o nome, eu carrego quem foi o pai, quem foi o avô, mas o DNA é único, é novo, não é? Porém, ele não pode negar de onde ele vem, né? Dessa genética e dessa gênese dele. Como os 100 anos de solidão trata desse núcleo que não deixa de ser um núcleo familiar. Sobretudo, né, a tensão está nesse núcleo que vai se expandindo e cada um vai se relacionando. Mas, no fundo, fica tudo entre família, literalmente. E o grande medo é esse, né, de acontecer o quê? Que na grande família, entre as relações, é tamanha esta família que há já um distanciamento em que uma tia e um sobrinho, devido a tão grande família, já se perca essa distância tão próxima. Eles casam, né? E eles têm um caso, ele tem outro par de tio com sobrinha e tia com sobrinho, tem outro filho. Quer dizer, então, nesse universo permitido, em Macondo tudo pode. Em Macondo pode tudo, né? Tudo dentro do que não é instituído por uma condição social, né? E sim por uma condição movida pelo amor, pela paixão, pelo interesse. Então, essa estrita condição social em que há uma regra, uma imposição, uma lei, é quebrada, é rompida. E o que passa a valer é o sentimento humano de cada um. Quando uma tia se apaixona por um sobrinho, não tem aí caracterizado em Macondo a questão do incesto, tem a paixão. Mas eles não sabiam que eram, né? Exatamente. Tá certo. Então tem o truquezinho que eles não sabiam que eram, se apaixonaram, mas não sabiam que eram parentes, não é isso? Agora, tem parte da família que sabe. E não conta. Conta. Tem não, parte. Conta depois. Conta, então. Isso é um dos de umas instigações para o leitor ir lá, né? Então, tem uma parte que fica declarada, que a tia, ela é tia do sobrinho, existe uma paixão edipiana, psicanalítica, o que queiramos chamar, mas existe uma paixão que é sufocada. Né? E depois eles voltam, deixam esse sufocamento de lado e se declaram. Mas isso tudo não é tão simples como eu estou dizendo. Não é? Claro. Então, esse encontro, quer dizer, essa ruptura com uma tradição de uma sociedade é universal. Quer dizer, é universal essa regra que a sociedade impõe a uma estrutura familiar? Sim, mas esse Macondo, esta cidade, esse povoado que ele vai crescendo, não é? Com tudo que o povoado cresce, geograficamente, é um mundo rural, não é? Em que todo mundo participa mais ou menos como se fosse uma cooperativa, em que há a visita do estrangeiro. Então, o imigrante italiano chega lá e se apaixona por uma das filhas, né? E trazendo esse ar da Europa, né? Essas questões culturais da Europa naquele povoadinho, naquele povoado. Enfim, a circulação é muito grande. Agora, se a gente tivesse que fechar um pouquinho e contar, então, um pouquinho por que ele é tão instigante, é que ele passa a romper com essas tradições e passa a impor, né, o que ele, autor, criador dessa obra, pensou sobre as relações humanas. Então, há de tudo, né? De tudo. Então, nós temos cenas de sexo picante entre os iniciados e os iniciantes em sexo, do sexo feminino com uma prostituta,
que passa a tirar este limite da prostituição e passa a ser quase não, é mais uma pessoa da família. Então, ela deixa de ser uma prostituta para ser mais uma da família. Num nível que, hoje, no século XXI, a gente até entenderia, mas de trocar informações não só de sexo com os meninos, não só nos atos sexuais, mas como ela entra na economia e no dia a dia da casa, para dizer se a cafeteira está fervendo, se é melhor aquele pó de café ou outro. Quer dizer, essa ruptura de novo. Então, esse preconceito com a prostituição é quebrado e ela passa a ser mais uma da família. Então, ser mais um da família começa a dar um pouquinho de clareza para o leitor que esse grupo começa a crescer. Quando esse grupo começa a crescer, cada um vem com o que tem de próprio, de real. Então, tem um que é mais pacato, tem outro que é ensimismado, fica dentro dele mesmo. Tem um que é mais expansivo, é mais mulherengo. Tem um que é quase homossexual, quase, mas ele não fica explícito. Tem uma que ela se mortifica porque não consegue expressar sua paixão, seu amor. Uma das tias, não é? Então, ela tem uma punição, ela começa a se queimar, né? Um castigo na pele porque ela não pode se dedicar à paixão, porque é um sobrinho. Então, esse universo é muito rico. Eu poderia ficar falando horas aqui, claro, né? Mas ele é muito grande de detalhes. Então, quando a gente tem o mesmo nome para os protagonistas masculinos e os femininos não têm, eles dobram os femininos, né, a partir da matriarca feminina, que é muito forte. Esses homens, eles têm, a gente tem desde o coronel Buendia, que vem logo no começo. Funda a cidade, não é isso? Que vem logo no começo do livro, que é um dos, como disse um dos amigos jornalistas, é um dos melhores leads que a gente tem do jornalismo, que é o começo do romance, que é um romance que começa de uma maneira muito instigante, né? Se a gente prestar atenção nas primeiras 5, 6 linhas, desde esse coronel até aquele personagem completamente fora dessa realidade, que é o Maurício Babilônia, por exemplo. O Maurício Babilônia, que é o rodeado pelas borboletas amarelas, né? Então, esse Maurício Babilônia sofre em consequência da paixão. Ele se apaixona pela Meme de uma forma absolutamente desbravada e tem uma consequência com isso, que eu também não vou contar. Não, mas pode contar, vamos contar tudo, na verdade. Tudo não dá porque a gente não vai conseguir, mas a gente pode revelar sim, sem problema algum. Na verdade, a estrutura, né? A estrutura da família e das personalidades, a presença da avó, né, como você coloca, a matriarca, que no final é quem costura o livro, né, quem costura a história, quem presencia a história, por isso ela costura essa história. Eu acho que é interessante a história lá do cigano, não é isso? Exato. Que no final revela. Eu acho que a gente... Vamos tentar colocar, então, a história do livro, sem todos os detalhes. Como você acha que é a coluna vertebral do livro? A fundação de uma cidade chamada Macondo, pela família Buendia, e que a gente vai andando, tá certo? No Exato. tempo. Isso. Então, tenta contar um pouquinho esse começo, meio e fim disso. Então, começa com a chegada de uma trupe de ciganos, né? Nessa cidade que era de uma forma e passa para outra. A chegada dos ciganos traz uma inovação na cidade, da forma de vida, do jeito de ser, de vestir, e começa mesmo a mexer com a estrutura da cidade, a ponto do primeiro filho, né, desse casal, ele sai com a trupe cigana. A trupe cigana passa, tenta fazer alguma performance artística ali e passa e vai embora. Essa primeira passagem já traz mudanças para a cidade, não é? A cidade passa a ser de outra maneira, porque um dos ilustres integrantes da cidade vai, depois ele volta, né? E a partir daí, o que vai acontecendo? Dentro dessa família que se volta para si mesmo, começam as relações
né, internas entre as famílias, de pai e filho. Então, tem um pessoal que vai para a escola, né, as características da infância, porque, no fundo, é uma casa grande em que precisa ser sustentada com, né, questões financeiras, mas questões humanitárias. Cuidar um do outro, ouvir como está crescendo o meu irmão e depois, né, o meu primo, o meu tio. E quem costura tudo isso é a Úrsula Iguarã, né, que é a grande matriarca. Ela tem uma capacidade de organização impressionante. Na organização dos sentimentos, na organização, entre aspas, né, do espaço físico, e é com ela que existe um pouco dessa linha cronológica contando. Então, é por ela, por muitas das narrativas dela, em que ela teve filhas e filhos, em que uns se casam, outros não se casam, uns morrem, outros não. Então, no fundo, esse núcleo volta para a casa dela, para a casa grande dela, onde ela acolheu todo mundo. E acontece muita coisa, porque é um movimento dos que se casam, né, e pessoas que vêm de fora, como ciganos. Então, há um dos aurelianos, outros do José Arcádio, que se casa com pessoas que não são dali. São pessoas que trazem a estrutura, a cultura, como a Fernanda, por exemplo, de Carpio, que é uma mulher muito bonita, etc., que casa com um dos, né? Não vou me lembrar exatamente, um dos Buendia, ou o Arcádio, ou o Aureliano, enfim, né? E ela traz uma outra cultura ali para dentro, uma outra forma de ter a casa, uma questão de posses mesmo, de como ela estrutura a casa dela, como ela se relaciona com o marido, depois como vai ter esses filhos depois vão estudar fora. Quer dizer, nessas 6 gerações que passam, são 6 gerações, sobretudo, vividas e convividas. Então, o que acontece muito? Então, o menino cresce, né, passa a ter uma afinidade, ora com uma capacidade manual, o ourives, e aí entra o Melquíades, que é o cigano, que fica permeando a história, que decifra depois. Toda essa história vai ser anotada, contada em um código, né? Ele faz uma previsão, uma coisa assim, né? No Isso. Começo do livro, que se realiza ou se revela no final. No final, tá certo? Exatamente. Então, esse fervor de gente acontecendo ao mesmo tempo, tanto é uma coisinha cotidiana, miúda, como alguém que soltou o porquinho lá no quintal e o porco quebrou a cerca, então toca correr atrás disso para conseguir, assim como o namorado de uma das filhas, que é esse imigrante italiano, vai visitar a filha e pedi-la em casamento. Portanto, a casa tem que estar arrumada, porque vai ter um noivado, vai ter docinho, vai ter uma recepção, vai ter um casamento que também não se realiza. No final, tem umas grandes frustrações. Quer dizer, todo esse desenrolar de uma família comum e real. Ao mesmo tempo, a sensação é de um excesso de não realizações. E talvez por isso talvez sejam os 100 anos de solidão, porque as coisas não se concretizam da maneira que as pessoas gostariam, vamos chamar assim. Como acontece na vida da gente. Do jeito que a gente planeja, as coisas não funcionam. Então, o romance ele vai... né, primeiro tem essa linguagem chamada de mágica ou fantástica, cada um se coloca de um jeito. Não quero entrar na discussão se é mágica ou fantástica, mas tanto faz. Tá certo? Que nasce um cara com rabo de porco, você chama como quiser, porque daí para frente já vale tudo. Ou o cara das borboletas, etc. Mas tanto faz. Assim, então tem a linguagem, que vem talvez então da avó, né? Da avó verdadeira dele, né? E da América Latina mesmo, daquela época, né? E tem essa coisa de, parece que as pessoas se frustram ao final, em quase todas as relações. Não é? No final não conseguimos fazer o que a gente quer. Não sei se tem esse mesmo sentimento, que o livro, apesar de divertido, apesar de bem escrito, apesar de tudo isso, ele nos frustra nas coisas. Você vê assim também? Eu concordo
Não em precisa parte. concordar, não precisa concordar. Assim, concordo em parte com isso. Me coloque a sua opinião. Não, isso é muito interessante para a gente aqui nessa conversa tão saborosa, né, entender um pouquinho. Por quê? Porque existe, sim, a proposta, essa metáfora desse romance é uma proposta de contar uma boa história. Então, só voltando um pouquinho, é uma boa história dentro de uma realidade. Então, isso precisa ficar assim bem claro que ali tem a discussão, a convivência de uma realidade, a realidade do ser humano se relacionando com o outro, ora em grupo, ora individualmente, dentro de uma realidade pura e transparente, como nós somos bem de perto, não é? Perfeito. Nesse sentido, a América Latina está muito presente, porque esse território geopolítico social que se chama hoje América Latina, que não é só essa delimitação geográfica, essa maneira de pensar, de agir, de vestir, de comer, de ter as tradições, ela é muito bem, ela vem muito bem à tona ali. Então, a gente entende que com aquele núcleo, com aquele elenco de personagens, fica fácil você, que não entende nada, não conhece nada da América Latina, começar a entender um pouco, né, desse dia a dia. Esse espírito latino-americano, inclusive com empresas estrangeiras se sobrepondo, né, pegando dinheiro da América Latina e explorando as pessoas. Quer dizer, existe todo um olhar de esquerda também no caso dele específico. Forte, certo? Né? Muito forte. Então, essa preocupação de mostrar como é esse latino-americano, como vive esse latino-americano, né? Exatamente isso. E como está essa América Latina abandonada, essa América Latina pobre, essa América Latina diversificada, que colombiano é colombiano, equatoriano é equatoriano, com todo esse mundo cultural, político que está ali dentro. Mas o sentimento que move todo esse clã, né? Então, esse sentimento é universal. Então, ele se frustra quando uma tia apaixonada por um sobrinho que vence, né, uma questão de ruptura familiar, há momentos que existe uma paixão tão forte que não dá mais para segurar, mas não dá continuidade, né? Não só porque é tio com sobrinho, é porque aquele casal terminou a paixão, não tem mais. Então, não tem mais o que dar nutrição naquela paixão, que é universal, não é? Agora, como ele nos conta isso, voltando um pouquinho, ele faz uso, não é? E ele é um dos grandes divulgadores dessa corrente literária, então, esta forma de contar, que é o realismo mágico, não é? O que tem de realidade e o que tem de magia? Ele se afunda, ele mergulha na realidade mais crua que tem uma pessoa que começa a perder a noção da memória quando fica velho. O velho Buendia, o patriarca, ele perde a memória e ele passa a viver numa árvore, como um animal quase, ou como um pássaro, né? E passa a literalmente adotar o galho da árvore como a casa e como a vida dele. Quer dizer, neste ponto, ele está nos alertando que nós nascemos, crescemos e vamos envelhecer com alguns defeitos ou não de fabricação. Porém, esse olhar para ele, nesse realismo mágico, tem a realidade, que pode ser um Alzheimer, pode ser uma demência, pode ser uma velhice, mas tem uma magia. Essa magia, ele como representante, então, desta corrente literária, faz um pacto de leitura com a gente pactua com ele. Então, eu posso até desconfiar que esse Buendia, patriarca velho, sem memória, está vivendo bem na árvore, porque ele está vivendo no mundo dele. Eu sei que não é possível viver na árvore. Nem o Manuel de Barros, com todo o seu encanto, nos assegura isso. Quer dizer, podemos na ficção, nessa realidade não. Então, essa possibilidade desta magia
de dar um resultado para essa realidade. Por isso o realismo mágico. Então, o que acontece quando a máxima a gente brinca, né? Em Macondo tudo é possível. Então, dentro daquela forma de ele enxergar o olhar dele, né? Os óculos dele, do realismo mágico, é possível tranquilamente que no fim da vida o Aureliano tenha, já com não tão consciência, optado em morar na árvore. Assim como é possível que a Remédios, que é uma belíssima mulher, que tinha uma extraordinária beleza interna e externa, quando um belo dia ela vai estender no varal, um dos lençóis da grande casa, ela vai embora, ela sobe, ela vai para o céu ou para o infinito, né? Da maneira muito tranquila, como uma das visitantes da casa chega muito magrelinha, com uma roupa muito requenguela, descalça. Alguém deposita a criança e diz assim: casal, cuida para mim dessa criança. Essa criança tem um saco nas costas e anda para lá e para cá. E disse: gente, mas o que tem ali? Vamos ajudar a criança. São os ossos dos pais. Então, dentro dessa magia de uma realidade... colocado com naturalidade também, né? Que eu acho que essa que é a diferença. Exato. Não é uma coisa... Um pouco aí é, assim, pegando do Kafka, né? Assim, essa... Exato. Do que o impressionou naquele momento, assim, é assim, né? Sem uma muita... Tentar explicar por que é que aconteceu e tal, e acho que isso que foi a força da linguagem, né? Desse tipo de linguagem, né? Exato. Então, a força da linguagem acompanha a história extraordinária, porque são episódios e episódios. Esses 3 episódios, esse do lençol, que é muito comentado, não é? Que é uma forma de dizer ao leitor, leitor, olha, acontece isso, isso é um dos episódios. Então, tem toda uma série de episódios muito curiosos dentro desse pacto, dessa realidade, que no fundo, vem de onde isso? Da nossa realidade, do dia a dia. No nosso dia a dia acontecem coisas tais quais essas. Talvez, não é, a gente já no século XXI tem outro olhar, não é? Entre a crendice popular, né? Entre as nossas raízes culturais, de não passar debaixo da escada, né? Entre tantas. Então, esse festival, que é um festival riquíssimo da cultura latino-americana, está presente em cada cena, né? Em cada comida, em cada maneira do diálogo, e tem ali um olhar, e isso precisa mesmo ficar ressaltado, de um intelectual, de um ser intelectual, de um homem, né, do seu tempo, como o Eduardo Said nos fala tranquilamente hoje, de uma ideologia. Então, ele sempre foi um homem de esquerda, e esquerda aqui não nesta denominação dos dias de hoje, especialmente no nosso país hoje, né? Ser de esquerda não é ser de esquerda o que era na década de 60. Então, essa configuração do ser político, não partidário, mas de esquerda. Então, essa ideologia muito alinhada à Revolução Cubana, né, o quanto a Revolução Cubana trouxe de esperança para que esta América Latina se mantivesse diversificada, mas com melhores condições de viver e de sobreviver, está muito clara no romance, não é? É uma possibilidade para o leitor. Ele entender que, com aquela ideologia, naquele mundo tão real ao mesmo tempo, em que o sonho é tão permitido e que, sobretudo, essa paixão encantadora também é permitida, está também um olhar para esse território geopolítico-social que é a América Latina. Né? Então, tinha uma utopia ali, né? Primeiro um retrato, né? Da pobreza, da injustiça, etc., mas de alguma maneira um sonho. Sem dúvida, não é isso? Sem dúvida. Um sonho de caminhar para um lugar mais justo, para um continente mais justo, ou uma Colômbia, ou uma Macondo. Depende de como a gente olhar. Perfeito. Não é isso? Sim, exatamente isso. Então, existiu nessa obra... primeiro, uma intenção dele como escritor, de criar uma estrutura
né? Essa forma de contar. São 20 capítulos de muito entranhamento, não é? Não é um capítulo de fácil, um vem depois do outro de fácil passagem. Você tem que ir e voltar, ir e voltar. Você tem que ir e voltar no mesmo movimento como ele trata o tempo. O tempo em Macondo é cíclico. Ele não começa e termina, ele vai, começa e termina, vai, começa e termina. Então, a natureza colabora. Então, chove uma determinada época, com anos, dias, horas e meses. Essa chuva vai X anos, X horas, até um dia que para, né? Depois tem as pestes. Então, uma das pestes que assola Macondo é da insônia, né? As pessoas ficam sem dormir. Curiosamente, quando a gente fica sem dormir, né? Quando o ser humano fica desperto, sem dormir, quando lhe roubam o sono, então, essas questões passadas, então, por um olhar, né, idealizante, em que ele idealizou essa utopia de um mundo diferente daquele que existia na década de 50, sobretudo alavancado pela Revolução Cubana, que traz mesmo para os intelectuais latino-americanos, inclusive nós brasileiros, uma outra maneira e, sobretudo, esperançosa naquela época, de que haveria uma possibilidade de um socialismo. Transformação. Né? Não me atenho muito a questões de conceitos políticos, mas uma forma de viver diferente, em que as desigualdades não fossem tão grandes, né? Não fossem tão acirradas. E que, mais que as desigualdades, em que os sentimentos estivessem circulando de uma maneira mais transparente. Então, olhar os 100 anos de solidão como o retrato de uma América Latina, eu acho bem plausível. Também fazendo um exercício que somos brasileiros e somos latino-americanos. Acho que, às vezes, nós nos esquecemos um pouco que somos... Parte disso. Exatamente, né? E o que vai tecendo uma página por outra são de pequenas passagens a grandes problemáticas no mesmo tom, no mesmo ritmo. E qual é o ritmo? É um ritmo poético. Então, essa doçura que você se referiu em algum momento faz parte dessa narrativa garcia-marquiana. É uma marca dele. Então, como ele bebeu muito nos poetas, qualquer narrativa dele para contar se aquele copo de água está pela metade ou cheio, ele, como jornalista, mesmo como jornalista que tem informação, ele vai imprimir a esse mero fato uma capacidade poética de nos contar, com outra linguagem, com outras palavras. E isso nos encanta, porque você entender e participar desse entra e sai de personagens, com características completamente antagônicas, com características que nos exigem uma concentração de leitura. Absoluta. E que nos permite nos maravilhar com um de alguns episódios que eu contei, fora tantos outros desta magia, não é? Então, ele nos atrapa, como se diz em espanhol, ele nos prende, né? Então, é um livro que nos faz ir e voltar, às vezes para algum trecho, às vezes para alguma descrição, né? O coronel que se envolve politicamente, aí é o olhar político dele, o coronel Buendia, que está lá nas primeiras linhas do romance, é um coronel que dedica a vida para uma vida melhor, para ele e para... Transformar politicamente o país, né? Não o país, a cidade. A cidade, Então, existem outros personagens que não estão preocupados politicamente com Macondo, com o país, com o universo, que se preocupam de outras questões tão importantes, depende do ponto de vista, não é? E o que é muito interessante é a riqueza
né, desses personagens, das vestimentas, dos pensamentos, das manias. Mas me impressiona também a solidão. Vamos voltar nessa palavra, porque de verdade as coisas, falta alguma coisa no final, ninguém se completa, não é isso? Exato. É um pouco angustiante no sentido de que no final as coisas não se completam. As relações não se completam, a transformação social não se completa, né? As coisas não se completam e talvez essa sensação da solidão de cada um, né? Eu não sei como você vê isso, Sim. né? E mesmo, eu acho que a gente tem que colocar o que o cigano colocou e o que aconteceu ao final, né, também não é muito bonito, né, no sentido. Então, Não. assim, você não quer colocar isso? Sim, sim, né? A história da solidão é uma palavra-chave que permeia a trajetória da escrita do Gabriel. Da vida dele primeiro, né? Exato. Da vida até um determinado momento. Depois também ele se juntou com um monte de coisa. Exato, né? Para tentar cobrir a solidão. E essa busca, talvez, do próprio ser humano, né, em entender a solidão e se digladiar um pouco com ela. O discurso que ele faz quando ganha o prêmio com os 100 anos de solidão, o Prêmio Nobel de Literatura, em 1982, é um título que tem solidão, é a solidão da América Latina. Então, é um discurso, sobretudo, ideológico, político, né? Político, mas extremamente poético. É uma peça de literatura o discurso. Então, voltando para os 100 anos de solidão, ele vai nos contando, então tem o começo, né? Essa trupe de ciganos que vem, e o final, que é o Melquíades que volta, é esse sujeito que vai e volta, assim como o tempo mítico, é outro tempo, não é esse tempo nosso cronológico do relógio, é outro tempo. E ele faz ele tem uma antevisão, né? Ele tem um prognóstico, vamos dizer assim, de que vai acontecer, que tudo vai acabar, vai se destruir de uma certa forma, e relata isso, conta essa história de uma forma muito pessoal, né? Com um código dele ali, para que depois ele o traduza. Seja decifrado lá na frente. Exatamente, né? E o que não pode, o que não poderia acontecer é tantas frustrações, nos perguntaremos, né? Será que teria que ter todos os finais felizes? Será isso? Então, não, acho que não. Claro. Né? Eu acho que é um grande questionamento da nossa possibilidade de vida com a gente mesmo, né? Que é muito difícil a gente conviver com a gente, com todas as nossas diferenças internas e externas, e, sobretudo, num século XXI, com o grupo. Qualquer que seja o grupo de convivência, que os nossos são mais intensos e cada vez maiores, não é? Será que ele não nos propõe, com a leitura, de que dar uma olhada renovada para essa convivência tão diversa, mas que ela é pulsante e que não dá para estancar? Com toda a solidão do mundo, ela é viva, ela pulsa, ela continua, não é? Então, lidaremos com a solidão. Ela não dá para tirar ela do elenco das nossas vidas. Não. Porém, ela pode ser uma capacitadora ou uma capacidade de transformação a gosto de cada um, individual, coletivo, não é? Então, essa perspectiva que a literatura nos traz, não é, de trazer uma representação, é ficção o que está ali, a gente sabe disso, não é? Mas a gente faz esse pacto de leitura que é tão forte e que é, sobretudo, enebriante, é uma leitura muito envolvente. E que nos faz pensar, e que nos faz parar em muitos momentos do livro, nos questionar. Então, o término das leituras, que são muitas, eu particularmente continuo lendo o livro e retomando. Com olhares diferentes. Com olhares. Claro. É um livro que tem solidão, está ali no título, que pode ser uma primeira porta de entrada. Afinal de contas, 100 anos é um século, né?
E é grande esse tempo, não é? Por outro lado, se eu me deter a uma solidão minha, que talvez seja necessária em algum momento, para que eu me reorganize, me ressignifique, me retransforme e, portanto, no meu dia a dia com o outro, né, seja no grupo menor ou maior, é uma possibilidade de rever. Então, como o próprio prefixo da palavra é ver de novo, é um grande exercício. E no exercício a gente não fica parado, não é? Então você renova, reconstitui uma cadeia. Então eu acho isso bastante significativo, especialmente nos dias de hoje, especialmente nos dias que estamos vivendo neste país e nesta América Latina, né? A necessidade de um pouco de solidão para rever internamente uma série de gavetas, quem sabe, uma série de princípios, porque o mundo está diferente, né? Talvez a essência tenha muito que ser reorganizada, né? Não perdendo a essência. Macondo nunca perdeu a essência. Quando perde a essência, ela deixa de existir. Né? Mas quem é a essência de Macondo? São as pessoas. E, sobretudo, as relações, o relacionamento. Né? O que faz sentido, o que dá sentido à vida, no livro e acho que fora do livro também, Exato. São as relações entre as pessoas. Se você não se relaciona, para que existir? Não é isso? Exato. Então, mas, ao mesmo tempo, tem a solidão básica, constituinte da natureza de cada um. Né, e trocar solidões, vamos dizer assim, que é o que acontece bastante no livro, é a maneira das coisas andarem, a maneira das coisas fluírem, não é? Sem dúvida. Então é uma proposta, sem dúvida, né, uma proposta instigante nos dias de hoje, quando se reivindica o silêncio em algum momento, né, essa ausência da palavra, a ausência da fala, a ausência do som, né, num movimento tão intenso que a gente tem no dia a dia, entre a tecnologia, as falas, né, se repensar que a solidão poderia ser entendida como alguns silêncios necessários nessa turbulência que estamos vivendo. Né? E cada um vai dar a dose para a solidão e para o silêncio que quiser. Então, essa autonomia que Macondo nos dá é impressionante. Porque conhecemos a Gênese, sabemos de onde vem, acompanhamos um século, porque a gente acompanha um século, da garotinha que nasce até a morte da garotinha nos 126 anos, quando morre a Úrsula Iguarã, né? Para durar 126 anos numa trajetória de lucidez, interessante também, embora cega, né? Muito emblemático ela perder a visão num determinado momento, né? Não é? Então, eu acho uma proposta instigante. Então, eu discordo que é um livro que não é para ser lido, que tem data vencida de leitura. Não, acho que não também. Eu acho que não. Não, acho né? que é um livro que funciona atual, tanto que a gente está falando sobre ele aqui como um grande clássico e tal, dos textos do Ocidente e tal. Quando você, sobre o olhar do livro, e acho que um pouco mais, porque ele viveu muito mais do que o livro, né? O Gabriel, você acha que ele tem otimismo? Naquele momento ele tinha um otimismo sobre a natureza humana porque ele ainda acreditava que podia transformar, né? Mas o livro, na verdade, é otimista a respeito dos seres humanos. Como você acha que ele, Gabriel, já agora morreu há 2 anos, 3 anos, não é isso? 2 anos. Acabou a vida, então, olhando para os homens, né, para a natureza humana, quem que você acha que nós somos, que ele achava que nós somos? Muito interessante essa pergunta. O Gabriel foi um homem de muita intensidade com o outro. Então, dentro da trajetória de vida dele, ele deu muita importância à amizade. Então, ele tinha, né, uma condição dos amigos, de uma intensidade
muito, muito perene durante a vida. Então, ele sempre teve um olhar muito humano para os amigos. Nem sempre, né, isso se repetia com os não amigos. Os grandes amigos, e foram muitos de convivência intensa, nos dizem, após a morte, vieram muitas informações e revelações dessas convivências. Então, existia um Gabriel, né, intelectual, pensante, preocupado com a humanidade. E esse Gabriel ficou um pouco escondido, ele se envolve numa grande atuação pelos direitos humanos, ele faz parte dos comitês internacionais, ele leva muitos pedidos para os países que enfrentavam na mesma época ditaduras, pedidos conciliadores, pedidos humanitários. Eu preciso que X pessoa saia de tal país para fazer um tratamento ali, em âmbito pessoal, em âmbito social e em âmbito político. Então, esse reivindicar que o outro viva melhor numa condição especialmente social e política, ele fez, e agora a gente está começando a saber detalhes. Então, esse olhar para o humano, eu acho que ele tinha muito intenso, né? Então, o homem público, o intelectual do tempo dele, de levar, de ir brigar, de batalhar a partir de uma ideologia de que esse mundo, América Latina, poderia ser melhor, mas vamos sentar e ver em que momento, foi muito atuante. O olhar para ele, para o ser humano, para o outro, homens, mulheres, muito, muito interessante. Então, é no cotidiano do olhar que ele descobria a profundidade de cada ser. Então, a partir de uma ação muito pequena, miudinha, ele começava a mergulhar na personalidade desse homem e do quanto esse homem tinha de humanismo. Então, as histórias são sensacionais quando você pega a leitura das crônicas, em que ele conhece uma figura que criou um dos maiores dicionários da língua espanhola, chamada Maria Moliner, e que o primeiro contato com ela, quando ele a visita em sua casa para um café da tarde, ela está cerzindo o calcanhar da meia do marido. Esse pequeno gesto, mas um olhar muito profundo para o humano que essa pessoa tem nessa atitude do intelectual desse porte, me faz entender que ele sempre teve muito carinho pelo ser humano, não é? Muita preocupação para que o ser humano efetivamente pudesse se realizar como ser humano. Nem sempre ele foi feliz nessa missão, nessa tarefa. Ele não está sozinho. Nesse sentido, não é? Mas houve por parte dele, ora como jornalista, ora como intelectual, envolvido numa série de organismos, desde movimento social, né, a criação de um instituto de cinema em Cuba, em Santo Antônio de los Baños, que existe, né, por hoje, né, a doação da premiação de um grande prêmio que ele ganha, Rômulo Gallegos, ele ganha uma quantia em dinheiro muito significativa para a época, né? Não quero me equivocar, mas são coisas de muitos $1000, e ele doa totalmente a quantia para um movimento de esquerda, né, político. O envolvimento dele com Cuba, que ainda é problemático... Era amigo dele, não é isso? Era amigo pessoal. É problemático porque nos oferece uma série de pontos de vista, porque a gente não tem toda a história, a gente tem parte da história, parte do olhar, mas, sobretudo, o envolvimento da América Latina. Então, por exemplo, com a Centro-América, né, Nicarágua, Guatemala, né, ele teve muito presente mesmo, de doar dinheiro, de fazer campanha, de fazer parte de uma campanha... Dos sandinistas lá na Exatamente, Nicarágua. De alfabetização, por exemplo, né? Então, essa preocupação ele sempre teve efetiva. E ele usou a reportagem e o espaço na imprensa, né, para
contar, para denunciar essas tantas diferenças e injustiças, vamos dizer assim. Então, a capacidade dele no jornalismo, nesse sentido, vem paralela à literatura. Então, ele nunca fez segredo que a literatura foi a sua ferramenta maior para questionar, denunciar esse estado de diferenças, especialmente as diferenças sociais, né? Isso ele sempre deixou claro. Você tinha falado antes que a gente começasse aqui a gravar uma história do Felipe González, etc., que eu não sei qual é, porque você não me contou, então eu queria que você contasse. A história é o seguinte, recentemente, eu sou uma pesquisadora perene da obra do Gabriel e da figura dele, e hoje em dia, nos últimos 5 anos aí com o advento da internet, há uma quantidade imensa de material que todo dia, se você quiser, você tem uma novidade. Então, recentemente, num evento literário na Colômbia, não sei precisamente em qual cidade, eu acho que foi em Bogotá, reuniram os amigos, então, os grandes amigos que conviveram com ele, com a política. Então, um dos grandes articuladores, ele mesmo diz nesse vídeo, esse vídeo está no YouTube, o Felipe González diz que ele se auto-intitula um abaixo-assinanista de profissão, sabe? O que você faz? Eu assino abaixo-assinados, né? Nesse sentido. Então, a capacidade de articulação do Gabriel. Então, houve um momento em que uma pessoa precisava, uma parente de uma autoridade da América Latina precisava viajar para um tratamento médico de um câncer. E essa pessoa estava num país que estava sob ditadura e como é que nós vamos contar para esse ditador que está lá? Escuta, ditador, dá para o senhor liberar? Deixa sair. Deixa sair, porque é um caso humanitário. E todo mundo se reuniu, uma cúpula de intelectuais, inclusive o Felipe, para ver como ia abordar isso. Não se tinha uma liberdade de ditador para ditador, né? Então, não teve dúvida. O Gabriel disse assim, tá bom, vamos fazer o seguinte, eu conheço o outro ditador, então vamos chamar uma conversa, não tinha internet nem videoconferência, de um ditador para ditador. Vamos ver se dá certo? E as pessoas se espantaram um pouco. Como assim? Então, ele chama um dos ditadores para conversar com o outro, e a conversa é literal. Olá, senhor ditador. Então, vou fazer um pedido ao senhor de ditador para ditador. E a pessoa consegue a saída do país e consegue o tratamento, né? Essa capacidade que ele tinha de articular, politicamente, intelectualmente as pessoas, também é uma capacidade não muito aclarada ainda, né? E o Felipe González conta, como outros amigos contam, nessa intimidade, né? Ele era uma pessoa que gostava muito de conversar. Tinha um relacionamento com o poder, isso, sempre houve. Ele era fascinado pelo poder, então ele e o poder tinham um caso de amor intenso, e cada um entenda como quiser nesse sentido, isso fica claro. Ele tinha também, a um determinado momento, um traço, uma característica física dele e pessoal, não é? Essa necessidade de ser o centro das atenções, mesmo entre os amigos, mas, por um outro lado, ele tinha uma capacidade, volto a dizer, humana e humanística, que muitos dos amigos poderão contar. Um desses amigos tão próximos é o tradutor dele para as obras brasileiras, que é o Éric Nepomuceno. O Éric, ele assina a última tradução de 100 Anos de Solidão. Ele faz uma introdução contando o Gabo que eu conheci e o Gabo que eu não conhecia. E o que permeia esse depoimento, que é muito bonito esse texto, é essa capacidade, tal qual a linguagem poética e profunda que ele tem, de se relacionar com o outro, de se envolver com o outro, de ajudar a um vizinho que está passando por uma dificuldade, a um escritor que nunca ficamos sabendo, e de se preocupar com uma nação inteira no movimento sandinista, em que se envolveu, que a tiragem do livro ia para lá, que a premiação ia para lá, e que não precisou sair com uma plaquinha contando.
né? Isso veio um pouco com as memórias, não as memórias dele, mas essas memórias que agora passam a ficar nesse lugar lá da universidade em Austin, no Texas, né? Num centro histórico, em que a obra vai ficar toda parte da obra. Vai concentrar ali naquele, vamos dizer, naquele arquivo, acervo digitalizado. Então, e essa capacidade humana eu atribuo agora a essa... só por ele ser dessa forma é que ele conseguiu, por exemplo, se dedicar a essas reportagens com tamanha profundidade, né, que a gente desconhece um pouco. Isso, conjuntamente, resulta no requinte da escrita dele, quando ele já burilou a escrita no jornalismo, tanto nas notas, ele foi um grande colunista, depois nas reportagens, aí isso deságua na escrita dele da literatura. Há livros diferentes, com tons diferentes. O Outono do Patriarca, por exemplo, é um outro livro, com outra linguagem, uma proposta, né, diferente, com 3 vozes narrando ali, 3 narradores. O Veneno da Madrugada, outro. O Sequestro da Notícia, outro, não é? A Crônica da Morte Anunciada, outra. Quer dizer, ele perpassa sempre esse universo do jornalismo e da literatura. Mas eu não acredito que, se ele não fosse da maneira como ele foi, de encarar esse teor humanístico para se aproximar e ouvir o outro e se envolver com os fatos que ele se envolve, isso, da maneira como ele foi, não seria possível trazer esse texto para a gente, né? Ora na ficção, ora na realidade. A convivência com ele deve ter sido não das mais fáceis, né? Ele era vaidoso, né? Muito vaidoso, um pouco egocêntrico, né? Isso tem muita gente que coloca assim, mas generoso, né? Eu acho que essa talvez seja... Talvez seja um adjetivo. Ele gostava muito dos adjetivos e é um dos escritores que melhor os emprega, não é? De uma maneira muito, que a gente chama da carpintaria do texto, né? Então, a preocupação com o texto realmente era obsessiva para que o leitor fosse muito bem cuidado. Então, essa preocupação com o leitor, essa é uma característica humanística. Não escreve qualquer coisa, nem no jornalismo, nem na literatura. Esse respeito para com o leitor, sobretudo. Ele tinha, numa intensidade muito, muito grande, não é? Agora, contar boas histórias, ele era um contador de piadas sem igual, sem igual. E ele misturava a vida, a ficção e a realidade, não é? Quem acompanhou a feitura dos 100 Anos de Solidão, que valeria outro programa, como foi o bastidor dos 100 Anos de Solidão, que o diga, né? Carlos Fuentes foi o escritor mexicano, muito amigo, muito próximo, foi um deles. Né? Esse ritual dele contar como estava acontecendo, essas cenas todas, foi uma coisa extraordinária. Então, quando ele dá a morte ao personagem do Coronel Buendia, ele literalmente chora. Não é? Essa humanidade dele. Ele fica desconcertado quando ele, no ritual de comunicar aos amigos, bom, o Aureliano morreu, esse personagem... Ele morre, ele acaba. Então, e ele conta isso depois, o Eric conta essa passagem brilhantemente, ele chora copiosamente, como se parte daquele... parente dele morreu. E daquela humanidade que ele imprime ao personagem foi embora. Até o momento depois, né, de passar da turbulência das lágrimas, ele entendeu, claro, que o personagem ficou como estamos aqui cuidando dele, entre outros. Então, se você tiver que resumir a sensação dele sobre a experiência humana aqui na Terra e tal, como que você colocaria isso? que difícil, que intenso, né? Ele olhou muito para a ideia de nação,
né, ele olhou muito para a ideia do amor, e ele olhou muito para a equação política desses elementos. Eu acho que tudo o que ele fez, tanto na palavra, na atitude, quanto na escrita, nos permite dizer, como leitores que somos, que ele teve uma dedicação, né, e um carinho e um amor tão grande quanto um século, talvez, para essa humanidade. Então, ele olha para o ser humano com outras lentes, ajustadas, né, nessa poesia, sobretudo, na realidade, mas com uma carga de esperança muito grande para que na leitura, de novo, de cada um, né, ou dos textos, há possibilidade de mudança. Então, eu acredito que ele foi um sujeito, um intelectual que pensou e acreditou na possibilidade da transformação, da mudança. Isso fica muito evidente em cada frase que ele tece na narrativa da ficção e na narrativa da informação. Não me passa, como leitora, o desleixo, não, dele para com o ser humano. Não me passa muito ao contrário, me passa uma preocupação intensiva e intensa com esse ser humano que vai sobreviver há séculos, não a não a 100, mas estamos aqui para contar a história, né? Então, eu acho que ele ajustou essas lentes. E o que levou o ajuste das lentes foi esse sentimento muito, muito forte dele de amor, que é um sentimento difícil, não é? Mas muito forte. E o que permeou a vida dele nesse sentido de continuidade. Eu vejo com muita tranquilidade isso. Então, eu deixo, quem sabe, uma pergunta, uma indagação, ou, no mínimo, né, uma provocação, né, para saber se estamos aqui falando de alguma coisa em comum ou não para os nossos leitores, para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores, para o nosso querido que está ali, né, falando e acompanhando a gente. Falou, muito bom.